Agora, boa noite. Vamos fazer a correção, porque já tem uma complementação disso aqui para a gente poder trabalhar, tá? Os exercícios, para quem não lembra, eram aqueles 8, onde eu falei que a gente só ia trabalhar os 4 que havia aí o processo de conversão. Ah, professor, mas eu fiz todos. Beleza, até porque os outros 4 também você tinha feito na tarefa que é para entregar, né? Então, ó, pode até ver, ó, a informação que vai dizer aí se é da conversão ou não, tá aqui nessa questão, né? 5% ao semestre, 5%, desculpa, dois anos ali do lado. Então, nós temos no próprio enunciado a indicação, ó, nesse número 4, 4 anos, e aí aqui ele está falando da taxa mensal. Número 5, a taxa 18% ao ano, e aqui fala de um semestre. E o número 6, 2% ao mês, e aqui fala de 2,5 bimestre. Ok? O que tinha que entregar, Giovana, já estava desde sei lá quando lá. Deus sabe quando, mas eu não lembro. Esse que está na tela é o de ontem, mas o que tinha que entregar é outro. Se quiser, eu até mostro aqui de novo para vocês verem, porque o aluno que perde prazo aí para fazer, ó, eu tô indo lá para mostrar. Só que na verdade eu tenho que ir em outro. O aluno que perde o prazo, de novo eu reforço que ele perde a questão da frequência ali do registro do relatório. E a próxima tarefa é a tarefa de menção. E aí, se não fizer, vai ficar sem menção. Ó. Pode até ver ó, que ela está agendada aqui. Ó. A avaliação de juros simples já está agendada. Vocês não conseguem visualizar, mas ela está aqui. Tá? A de hoje é essa daqui. Só antes de eu começar a corrigir, senão o pessoal vai ficar em dúvida. Ó, a exibição do aluno. Vai ver o que vocês veem, né? Era isso, ó. Eram esses exercícios, mas não tinha que converter nada. Era só aplicar a fórmula aí e pau no gato. Ah, professor, e agora? Eu não sei se eu fiz ou não fiz. Tá bom, vou falar quem não fez. O Lincoln, o Lucas, o Reginaldo, eu acho que já até saiu do NSA, já perderam a vaga. A Leda, que também saiu, ó. Kátia, Júlio. Júlio, você é aluno, Júlio, porque eu lembro que você fez a prova lá comigo na escola. Não fez o exercício, Júlio? O Júlio. Vou até aproveitar e mandar um arroba para essas pessoas. O Ezequiel também estava aí. Ezequiel, eu lembro de você aqui na aula. Não sei se o Ezequiel está aí hoje, mas eu lembro dele. O Ezequiel, a Suelen também, eu lembro da Suelen, ó, que não fez. Suelen, você está aí? A Vitória eu não lembro, mas vamos ver aqui pela foto aqui dela. Vitória. Ah, Vitória, você está aí sim, eu vi você. A Vitória, a Rafaela, ó, tudo que não fez e tinha que ter feito, hein? Vai vencer hoje, então, fé no pai aí, né? Como diria o lema dos alunos, que a atividade sai. Deixa eu ver, Rafaela, a Thaís, ela dispensou, o Silas dispensou, a Isabela dispensou. Então, ó, não fizeram a tarefa. Acabou de subir aí uma notificação porque eu mandei pelo celular. Bom, vamos voltando. E aí eu vou começar então a correção, tá? Tô aqui, beleza. Você viu lá que você não fez a tarefa, né? Deus tá vendo e você também. Então, ok. Tô retornando lá para começar a correção. Eu vou dar o tempo, dá até para você fazer, mas o tempo que eu vou dar é o tempo que eu vou liberar a avaliação. Depois que eu terminar de fazer a correção, aí eu libero a avaliação. Ah, aperta para enviar, por favor. Porque senão eu não consigo visualizar a sua tarefa, tá? Beleza também, Rafa. Rafaela e Vitória. Rafaela, Vitória e tinha mais gente. Mas vamos nessa. Começando a correção. Então eu marquei aqui só para quem chegou agora os dados referente a onde era que indicava que tinha conversão. Tá? Então eu vou fazer um por um naquele esqueminha, passo a passo, e nós começamos. De novo, quem tiver dúvida pode se manifestar. Vamos ao primeiro. Ó, quanto rende? Então, lembra da técnica de ir marcando as informações aí, o texto, ó. Quanto rende quer dizer o quanto que eu vou ganhar, né? Quanto rende de juros. Um capital inicial
Então, o capital inicial, que é o 100, aplicado a taxa de 5%. Eu havia comentado que todo valor com porcentagem é a taxa, tá? Peraí, aplicar a taxa de 5% ao semestre e por um prazo de 2 anos. Então, o prazo, né, é o N. Bom, quem ainda não entendeu o que era para... porque era para converter, no enunciado, a gente tem a informação que a nossa taxa, que está ali, a letra I, ela está ao semestre. E o valor do prazo, ele está em ano. Então, vocês precisam fazer essa conversão para igualar aí os períodos, tá? Então, eu vou começar a colocar aqui, ó, classificação dos valores, mas eu já tinha feito. Lembrando que todo valor que está em porcentagem, antes de jogar na fórmula, precisa dividir por 100. Então, ficou 0,05. O N são 2 ali, 2 anos. E aí, a gente vai fazer a conversão. Lembrem das perguntas da aula de ontem, daquele roteiro que eu tinha feito. Como que eu vou fazer para converter 2 anos para semestre? Faz a perguntinha. Dentro de 2 anos, eu tenho quantos semestres? Então, se eu sei... Hã? Fala aí de novo. Não, quem falou, fala de novo. 4? Tem certeza? Deixa eu ver aqui a sua pessoa. É a Maria Eduarda que falou? Não. Mas tá aqui, ó, o semestre, ô Giovana. Tá escrito aqui, ó. Clara? Ô, Clara, ó, um ano tem... Temos 2 semestres no Isso, eu ano. ia falar um ano. Ó, um ano tem 12 meses. Um semestre tem 6 meses. Bom, um ano, então, olhando ali, né? Se eu dividir, eu sei que um ano é igual a 2 semestres. Então, quando eu vou fazer a conversão de 2 anos para semestre, lembra daquela linha que eu tinha feito ontem? Ó, ontem eu fiz a linha falando que se você vai de ano para semestre, para trimestre, para bimestre, ou para dia, ou mês aqui, né? Quando você vai de uma medida maior para uma outra menor, você precisa multiplicar, certo? Então, se eu estou indo de ano para semestre e eu sei que um ano tem 2 semestres, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por 2. Então, ó, esse 2 é porque eu tenho no enunciado, tá? O enunciado está falando que são 2 anos. E o outro 2 é o da conversão, porque eu sei que um ano é igual a 2 semestres. Então, essa conversão é o que vai ser contado. Isso daí a gente já tinha até visto ontem, que eu dei os exercícios aí e tal, mas por esse motivo que é o 2. Então, ficaram 4 semestres. Talvez o 4 aí que você tinha falado, né, Clara? Você não está entendendo nada porque eu acho que o 4 que você falou, você já colocou esse 4 com os 2 anos. Mas o que eu tinha perguntado e você respondeu errado, era assim, um ano tem quantos semestres? É isso. Sim, tá certo, claro. Agora eu vi, você colocou aqui também. Mas aquela hora eu perguntei uma coisa, você respondeu outra, é por isso. E aí, ó, a gente tem 2 anos igual a 4 semestres. Dá para fazer de cabeça, tá? Eu montei aqui para mostrar esse esquema, mas de cabeça vai. E vamos achar os juros. Então, jogando na fórmula, J igual a C vezes I vezes N, temos aí, ó, C de capital, I de taxa e o N de prazo. Lembrando que o prazo, né, ele está semestral porque a taxa é semestral. Eu coloquei uma letra ali que tá errada, mas eu vou arrumar. Pronto. Semestral.
E aí faz a multiplicação e a gente chega no valor de 20, certo? Então, juros é igual a 20. Ok? Conseguiram acertar aí? Quem tentou fazer, né? Pelo menos tentou, conseguiu acertar ou não? Acertou, Matheus, Sim. Lucas, sim. Até ontem, alguns de vocês já foram me perguntando desse que eu fui lembrando, né? Giovana não. Giovana, qual parte? Clara deu 20? Ai, menos mal, né, Clara? Ô, Giovana, qual parte que você viu aí que você errou? Qual momento que você se perdeu? Tipo, na conversão? Sei lá, me fala aí. Porque a fórmula em si, né, que é o C vezes I vezes N, eu acho que é tranquilo. Então, a conversão vocês têm que é, trabalhar para poder treinar ela, porque se não treinar a conversão, vocês vão ter dificuldade para fazer, tá? Até porque em outros, né, em outros exercícios aí, isso também vai acabar entrando. Ô Suelen, tá certo isso que você falou. Pensei que ia dar 4 semestres dentro de 2 anos. Na verdade, 2 anos é igual a 4 semestres, olha, que eu fiz aqui. O que a gente fez a conversão é que esse 2, ó, era de 2 anos e multiplicou por 2 semestres, porque um ano tem 2 semestres dentro. Ok? Então, porque um ano tem 2 semestres. Aí, como são 2 anos, aí vai ficar 4 semestres. Que foi a confusão que gerou até com a Clara aí, que a Clara falou uma coisa e eu tinha perguntado outra. Ok? Beleza. Prosseguindo então. Vou pro próximo. Eu acho que eu já colei esse exercício aí. O número 4, tá? O próximo é o número 4. O próximo era o número 4. É... Opa, alguém ligou. Qual a taxa mensal? Ó, o enunciado já está falando que ele quer saber a taxa mensal. Referente a um capital de R$ 1.000, aplicado por 4 anos. Então, se é por 4 anos, eu já sei que o meu período está em ano aqui. Com rendimento, né, ou seja, com juros de 680. Ok? Então, mais fácil, né, ô Clara? Então, primeiro ponto, ó, a fórmula da taxa, tá? Porque é o que eu vou precisar localizar. J sobre C vezes N. Lembra daquela pirâmide lá que também facilita para recordar essa taxa aí, essa fórmula. E o capital tá ali que é 1.000. Para achar o N, nós temos o ponto, ó, N é igual a 4 anos e precisa ser convertido para mês, ok? Precisa ser convertido para mês. Quantos meses tem um ano? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer para resolver. Sempre busca fazer essa pergunta. Qual período que eu tô e para qual que eu vou? Aí você pergunta assim, quanto desse período tem ali dentro? Então, dentro de um ano, a gente tem 12 meses. Aqui dá para fazer direto de cabeça, aí, né? Como diria a Clara, é menos pior. Mas eu vou fazer a conta, porque se eu sei que um ano tem 12, 4 tem 48. Mas vamos fazer a conta, ó. Então, o que a gente vai fazer? 4, que é referente ao período que está aqui no exercício, que são 4 anos, e o 12, porque a gente está convertendo para mês. Ah, então quer dizer que se fosse para dias, seria vezes 360? Sim, porque um ano tem 360. Ah, se fosse para semestre, seriam 2? Sim, a gente acabou até de fazer no outro. Tá? Então, 4 anos convertendo para mês vai fazer vezes 12. Tá? Espera aí. Ô, Giovana, você está falando do exercício anterior? Só espera terminar esse aqui porque eu acho que o seu erro está relacionado que você fez a fórmula errada, porque era para fazer o cálculo dos juros, e os juros é uma multiplicação contínua.
E aí você olha a fórmula, que é J vezes C vezes N, que vai ficar 100 vezes 0,05 vezes 4. Você colocou um 60 aí, que eu não sei de onde que veio esse 60. O 60 que tá errado. Observa aí de onde você tirou esse 60, tá? Então, converteu aqui, vai dar 48 meses, que é o período. Então, 48 meses porque 4 anos vezes 12 meses, né, que eu estou convertendo para mês, é igual a 48 meses. Feito isso, voltamos para a fórmula da taxa. E aí iremos aqui, ó, localizar aí a taxa, lembrando dos juros que está ali, que é 680, e substituindo as informações, juros é 680, embaixo o 1.000, que é o capital, e o 48 é o N, que é o prazo. Então eu tenho já montadas as informações, lembrando que primeiro eu preciso multiplicar embaixo antes de dividir. Então, ó, multiplicou, deu 48 mil. Aí você fala assim, ah, mas e agora, né? Tipo, eu vou dividir 680 por 48 mil ou 48 mil por 680? Segue o que está aí. O primeiro que está em cima, que você vai dividir pelo que está embaixo. Tá? Então, 680 dividido por 48 mil dá 0,14 ou 0,04, 142, ok? Então, pegando aqui, a resposta desse eu considero como 0,0142 ou considero como 1,42%. Aí você fala assim, ah, mas por que ficou 1,42%? Se você pegar o resultado e multiplicar por 100 para você achar a porcentagem, lembra que a taxa é sempre em porcentagem. Se você multiplicar o resultado para achar em porcentagem, você precisa fazer vezes 100. Porque lembra que quando eu tenho exercício e eu tenho a taxa, eu preciso dividir por 100. Mas quando eu encontro aqui a taxa no enunciado, eu posso parar ali no primeiro ou eu posso multiplicar por 100 para achar a porcentagem. Eu até sugiro que vocês parem aí, né, no valor sem a porcentagem, porque vai multiplicar por 100 e vai errar a coisa toda. Ok? Então, tá. Dúvida aí, eu vi que o povo colocou, não sei o que, mas dúvida. E aí eu vou voltar no primeiro só para mostrar para Giovana aí, gente. Ô, Clara, eu só não sei de onde você tirou esse 0017 aí. Ou como que você chegou em dois resultados, sei lá. Professor, porque depois de 14 e o 2, aí tem outros números e o último é 7. Aí o senhor tinha comentado. Ah, tá. Não, tudo bem, você pode deixar aqui, ó, mas aí fica 0,01427. Não vai ficar 0,017, é diferente. Certo? Ó, isso aqui, ó, é diferente disso aqui. Vai no banco e pega um empréstimo com uma diferença aí dessa aí que você vai ver só no final quando você vai pagar. Não, tá certo, Vitória. Pode dar uma diferencinha aí. Mas é só o ponto que eu não entendi o 0,17 aqui dela. Se der uma diferencinha aqui para ficar 0,0141, tudo bem. Ele vai ter uma oscilação, porque cada calculadora, conforme você vai inserindo os dados, ela vai apresentar aí uma diferença. Beleza, então? O segundo, eu vou voltar só no primeiro aqui. Oi, quem é, Matheus? Isso. Rapidinho. No caso, deu 0,014. Então, eu teria que usar o próximo número também, então? Não, você pode parar aí. É porque na parte da matemática financeira, sugiro que vocês trabalhem usando 3 casas, 4 casas, tá? Aí você pode não entender agora, ó. Só que quando chegar em juros compostos, vocês vão se deparar com valores muito pequenos, que se você usar 2 casas depois da vírgula, ou se você usar 3, ele sempre vai zerar.
e não é para zerar, só que ele vai zerar porque você está usando menos casas do que o resultado ele pede. Então já começa a se habituar usando 3, 4 casas. Não sei se vocês perceberam, mas com o passar dos exercícios, eu fui inserindo mais casas aí na coisa aí toda aí que a gente está fazendo, para vocês poderem se acostumar. O Gustavo colocou que dividiu 48 por 100 e já deu 1,42 direto. Não dá não, Gustavo, dá 0,48. Tá faltando algum número aí nessa história aí. Fala, Matheus. Tá, então o meu aqui no caso deu 1,41. Posso deixar assim? Pode, não tem problema. Tô até escrevendo aqui para as possibilidades aí. Tá bom, então É que tudo vai depender do vou lembrar arredondamento da calculadora, porque essa científica aqui que eu tô, ela lê todas as casas. A do celular, eu acho que ela não vai todas as casas, ou você consegue configurar. E aí isso daí também acaba interferindo. Eu vou voltar no primeiro só para mostrar para Giovana. Ô, Gustavo, escreve aí. Ou então olha aí que tá faltando algum dado aí que você não colocou, porque dá 0,48, não dá o resultado direto. Eu acho que você comeu o número aqui, ó, nessa história para chegar nesse resultado aí que você tá me falando. Deixa eu voltar lá no primeiro. Limpar tudo. E eu vou fazer assim que é mais rápido. Ô, Giovana, tá aí? Observa aqui comigo, ó. Vou fazer de novo. O que você errou, que você até colocou aqui quase agora, Peraí. Giovana Leonídio. Fez 2 anos vezes 30 e deu 60. Mas por que você usou esse vezes 30? Sendo que você está passando, ó, de ano para semestre. Se você está passando de ano para semestre, ficaria 2 vezes 2, porque dentro de um ano a gente tem 2 semestres. Então, como são 2 anos para transformar, ficariam 4 semestres. Certo? Vou marcar um arroba aí, se você quiser abrir o microfone para falar, só para eu passar para o terceiro, mas eu fiquei aqui em dúvida quanto a isso que você chegou nesse valor. Porque, ó, 100, que é o valor do capital, 0,05, que é o valor da taxa, e o 4, que veio dessa conversão aqui. Não tem como dar 60, a não ser, tá? Eu acho que você, na sua hora de fazer o cálculo, deve ter achado que isso aqui era mês, ó. Acredito que foi isso que você fez. Você deve ter visto aqui, ó, que aqui era mês, e aí você pegou e fez vezes 30. Ou, mesmo assim não ia bater, porque para você fazer vezes 30, aqui tinha que ser dia, ó, a taxa tinha que ser dia, e o prazo tinha que ser mês, porque dentro de um mês tem 30 dias. Cuidado na hora de converter, porque se você seguir o mesmo padrão para converter, você vai errar em todas. Porque, tipo assim, de dia para mês, dentro do mês eu tenho 30 dias. De mês para ano, eu tenho 12. De semestre para ano, eu tenho 2. Foi o que eu bati ontem aí, mais da metade da aula, falando sobre essas medidas de tempo. E se você não olhar qual é a medida e equiparar, né? Quando eu falo equiparar é assim, 2 anos. Eu quero converter para mês. Então, quantos meses tem dentro de 2 anos? Ah, um ano tem 12, então 2 tem 24. Ah, então eu quero converter aí de mês para bimestre. Quantos meses aí tem dentro de um bimestre? 2. Cuidado porque não é tudo igual, não. Eu acho que eu entendi o que você fez agora. Você jogou o 30 aí como se fosse dia e mês, tá? Mas na verdade a gente está indo de ano para semestre. Por isso que deu errado. Como diria, não sei se é a aluna, sei lá, problema resolvido, resolvemos o problema. O segundo aí, o povo já se entendeu, né? Acabei de visualizar aqui o que vocês colocaram. Cadê? Tarará, o Gustavo já entendeu, né, Gustavo, que você colocou. Então a gente vai para o terceiro.
Tudo bem? Que na verdade o terceiro vai ser o quinto, eu acredito. Isso. É o quinto. Ô, Suelen, essa pergunta que você está me fazendo é de qual exercício? Suelen? É desse exercício de agora? Ou não? Não, tudo bem, é A4, mas do jeito que eu tô vendo o caderno aqui, ó, vou abrir seu caderno aí para o povo ver. Isso que está aqui sendo feito, eu acho que você está fazendo aquele que eu pedi para enviar na tarefas. Que você não deve ter lembrado que houve mudança aí, ó, quanto à questão do prazo e a questão da taxa, tá? Porque a taxa agora ela é ao mês, e aí teve que fazer a conversão. Naquele exercício que vocês entregaram hoje, ou né, vão entregar, ou era para ter entregue, não tinha conversão. Lembra disso? Eu já vi aqui, eu matei já. Não tinha conversão. Então, ó lá, ó, esse daí não tinha conversão. Tá, aqui tem conversão, é por isso, tá? Beleza, então eu vou continuar, vou pro quinto, ó. Esse número 4 ele tem diferença, por isso que eu tô fazendo ele tem diferença do que tá postado em tarefas para hoje, que era para entregar hoje, mas eu deixei isso semana passada. Porque aqui eu inseri a informação de você achar a taxa mensal, por isso que a gente precisou converter aqui tudo. É só por isso, mas eu não sei se está certo ou se está errado, porque eu vou corrigir o de todo mundo ainda, então vamos esperar, porque até hoje ainda é dia, né, para o povo encaminhar. Vamos para o 5. Número 5, qual o capital? Já no começo aqui eu já tenho uma indicação aí do que eu preciso achar, né, na fórmula. Qual o capital aplicado à taxa de 18% ao ano? Então, ó, fala a taxa, né? Letra I. Pelo prazo de um semestre. Então, aqui é o prazo, é o N. Que rendeu 450. Quando fala rendeu, quer dizer que é os juros. Esse é mais um do igual, parecido com esse daí que você deve estar fazendo, tal. Mas cuidado porque aqui muda por conta da conversão de novo. Então vamos lá. Primeira informação, o capital que a gente precisa achar. Segunda informação é a taxa, que é 18%. E aí eu preciso fazer a divisão por 100, tá? Que eu já tinha frisado até quase agora num aviso aqui no chat que eu deixei. E aí a gente tem a taxa que está ao ano, então o prazo vai precisar ser convertido. Dessa vez, vocês vão precisar fazer de semestre para ano. Como que eu faço de semestre para ano? O semestre, né, é uma medida de tempo menor que ano. Eu vou desenhar a linha aqui, peraí. Ó, se eu estou indo nessa linha decadente, né? Dia, mês, bimestre, trimestre, semestre e ano. Se eu estou indo da esquerda para a direita, para que eu faça essa conversão, e aí eu preciso localizar, ó, de semestre para ano. Vocês devem estar vendo aí, mas eu joguei a tela bem na frente, peraí. Ó, de semestre para ano, tá vendo? Quando eu vou de um período menor para um maior, eu preciso dividir. Então, pegando lá o gancho do que está aqui para fazer, você vai ter que dividir, ó, um semestre pelo período aí de ano. Aí eu penso, de novo, dentro de um ano, atenção, hein, Clara? Dentro de um ano, quantos semestres eu tenho? Clara? 2. Amém. Olha, até subiu na hora que você falou. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu tenho o período que é um semestre e vou dividir por 2, porque se eu quero converter de semestre para ano, dentro do ano eu tenho 2 semestres. Então, um semestre é igual a 0,5 ano, igual a meio ano, tá? Tá aqui, ó. Tudo bem essa conversão?
Ô, Giovana Leonídio, você entendeu aí, ó? Até a questão do que você errou primeiro, cada enunciado você tem que ver qual é a medida que você tem que converter. Oi, quem tá falando? Você Oi, pode Ezequiel. repetir a última parte, por favor? Claro que eu posso, peraí. A parte da conversão aqui, Isso. você viu que eu marquei seu nome aí, né? Que você não enviou a atividade, né? Sim, eu vou enviar hoje. Beleza. Ó, vamos lá. O período, ó, o nosso prazo aqui é um semestre. E precisa converter para ano, porque a taxa está em ano. Então, você tem que perguntar assim: como é que eu faço? Dentro de um ano tem quantos semestres? Como é que eu faço para passar? Aí a Clara até falou quase agora. Dentro de um ano eu tenho 2 semestres. Como você está indo numa medida de tempo que é o semestre para ano, ou seja, que é uma medida menor para maior, né? Mais uma vez eu vou desenhar o treco aqui, ó, de semestre para ano. Quando você vai daqui para lá, você precisa dividir. Então, se é um semestre você vai dividir por 2, porque dentro de um ano eu tenho 2 semestres. E aí vai ficar 0,5, que é meio ano. Beleza, Ezequiel? Foi essa parte aí que eu falei no final. E os juros é 450. Obrigado. Por nada. Os juros é 450. Colocando isso tudo numa fórmula, né? Que apesar de eu não ter colocado, que é o C igual a J e N. Só substituir os valores e a gente começa a fazer, ó. 450 dividido por 0,18 vezes 5, 0,5, tá? Ou meio, né? Quem quiser chamar de meio também. Multiplica primeiro o que está embaixo. Não vai inventar de dividir o 450 por algum dos dois números antes de multiplicar. Faz a multiplicação. Ficou 0,09. E em cima o 450. Quem errou, já vou até falar. Olha se você, quando dividiu, se apareceram esses dois zeros. Um zero antes da vírgula e um zero depois da vírgula. Porque às vezes o aluno esquece de pôr a vírgula na calculadora, tá? E aí faz a divisão por 450, né? Dividido por 0,09, que ficou 5.000. Esse 0,05 foi o que eu te perguntei aquela hora, se você tinha entendido, que era referente à conversão. Ô, Giovana, ó, observa aqui, ó, tô fazendo uma volta aqui no negócio. Ó, ele veio da conversão, porque a gente estava em semestre eu precisei passar para ano, então eu tinha um semestre. Quando eu vou converter para ano, é 1 dividido por 2, porque dentro de um ano eu tenho 2 semestres, e toda vez que eu passo de semestre para ano, eu divido. Olhando aquela linha de ontem lá que eu tinha feito, precisa fazer a divisão. Beleza? Vou tirar o print aqui, vou colocar isso daí. Porque foi justamente até isso que eu tinha te perguntado. Você falou que tinha entendido, agora você perguntou, então você não tinha entendido. Mas me fala aí. Nossa, que o meu Windows deu um bug aqui. Peraí, gente. Pode falar, ô Vitória. Fala enquanto eu abro aqui eu vou colar aquele treco da aula de ontem lá que eu fiz aquela flecha. Gente, tem tanto material aqui, ó, que eu não vou conseguir achar nunca. Eu preciso ir lá na pasta. Cadê a Vitória? A Vitória quer falar? Pode falar, ou pode escrever. Tá, ô Giovana, eu vou voltar para poder explicar. Só eu pegar o negócio aqui que eu quero mostrar. Que é o da aula de ontem. Tô pegando aqui. Se eu não achar aqui também. Aham, achei. As questões colocamos. Ô Vitória, mas aí cada enunciado tem uma fórmula que você vai aplicar. Não sei se você lembra. Cada enunciado tem uma fórmula. Então, naquele que você faz tudo multiplicação, é a fórmula do juro simples. Agora, nesse que a gente fez aí, precisou encontrar o valor do capital. E quando eu tenho um valor do capital, eu preciso fazer a divisão. Ok?
Vê se você Agora eu entendeu. entendi. Ah, tá bom. Porque tem o que? Umas 2 semanas aí que eu tinha colocado as fórmulas. E pior que eu não tô achando Sim. aquele da aula de ontem, gente, mas pra poder colar a flecha, que eu já desenhei essa flecha aí umas 3 vezes aqui pra vocês. Só se for esse, mas eu tô clicando e ele não tá indo. Ah, Juros Simples parte 2, é por isso que eu chamei de outra coisa. Ou não? Daqui a pouco eu vou achar o arquivo que era da aula de ontem. E aí eu coloco aí, mas eu vou explicar mais Professor, uma vez. Oi. você está procurando aquele de bimestre, dia, semestre É que aquele você de colocou ontem na que eu fiz ordem? a flecha. É aquele que eu fiz a flecha. Eu vou mandar aqui então. Tá bom, obrigado. Ué, Já. já existe? Não. É porque era pra ele ser esse aqui, ó. Mas ele não tá abrindo. Pode ser que eu esteja com outra coisa aberta aqui também, sei lá. Talvez seja É, isso mesmo. deixa eu ir aí pra olhar. Pera aí. É, justamente era esse. Obrigado. Ó, o. Pararam. Ô, Giovana, olha aí esse daí, ó. Que tá aí na tela. Abre. Abriu. Pronto, assim fica melhor. Ó, ontem eu tinha explicado essa regra. É... Beleza. Onde eu falei que se você vai aqui onde está o dia, converter para qualquer outra unidade, ou seja, se eu estou em dia e tenho que converter para mês, se eu estou em dia e tenho que converter para ano, quando você anda da esquerda para a direita, você divide. Ó, anda da esquerda para a direita, você divide. Agora, quando você anda da direita, que é onde está aqui, ó, o ano, por exemplo, é uma medida maior. Se eu vou converter de ano para dia, eu vou multiplicar. Então, você precisa sempre lembrar disso. Por isso que eu fui colando print, para poder até deixar isso daí registrado, para vocês anotarem, que se eu quero, eu vou converter 2 anos para mês. Então, eu preciso pensar assim, dentro de um ano eu tenho quantos meses? Ah, eu tenho 12. Então, vou pegar e vou multiplicar por 12. Ou seja, eu estou indo aqui, ó, da direita para a esquerda. Esse exercício que foi o que eu acabei de fazer agora, eu vou voltar nele para mostrar. O 0,5 ele surgiu a partir do momento que eu fui de um semestre para ano. Então, quando eu fui de um semestre para ano, eu faço a divisão. É a regra, essa regra da conversão, que assim vocês conseguem lembrar, porque isso daí eu já sei que nas escolas eles não fazem, uma vez que é uma coisa mais de lógica. Ó, vou colocar de novo como é que brotou aqui esse valor. Então a gente tem o N, que é o semestre, um semestre, e o 18%, que é a taxa ao ano. Quando eu vou fazer aqui o período de conversão de semestre para ano, eu preciso dividir. Ah, então eu vou dividir pelo quê? Aí eu preciso fazer a pergunta, que foi assim que eu trabalhei na aula de ontem, a aula toda. Dentro de um ano, quantos semestres eu tenho? Então eu tenho 2, certo? Ó, quem não sabe, né? Tipo, joga tudo para mês. Um ano tem quantos meses? Ah, tem 12. Um semestre tem quantos meses? 6. Divide dá 2. Então eu sei que dentro de um ano eu tenho 2 semestres. Como eu estou indo de uma medida menor, que é o semestre, para uma maior, que é ano, eu faço a divisão. E aí foi onde nasceu esse 0,5. Porque eu peguei um semestre, que era a medida do meu N, e eu dividi por 2, que é referente aí a um ano, tá? Foi por isso que eu fiz essa conversão. Então, a partir de agora, eu sei que um semestre é igual a meio ano. Eu converti ele para ano. Ah, se você já sabia que um semestre é meio ano, não precisava nem fazer a conta, podia fazer direto também. Tudo bem? Eu posso ir para o último? E aí, por isso que a gente colocou aqui. Então, mas dá uma treinada, porque é igual a mesma pergunta que você fez no anterior e no outro também, porque você está se perdendo nisso da conversão.
Eu só não sei que raios que eu não achei aqui o arquivo, mas eu acho que é porque hoje eu editei um e quando edita ele salva por cima. Eu tenho que recuperar o anterior e salvar por cima também, mas depois eu arrumo para mostrar. Mas vocês têm esse material aí, ó. Até lembrei que se eu tivesse olhado aqui, ó, olha no mês de março, você vai ver que esse arquivo dessa aula está aqui dentro. Lembrei agora, ó. Ele está aqui, ó. É esse aqui, ó. Juro, exercícios com conversão, que foi o que a gente trabalhou na aula. A gente vai para o último, e aí eu já vou liberar aqui a avaliação para vocês fazerem. Da avaliação, eu acho que são 5 exercícios ou 6, mais ou menos, entre 5 e 6. Tem para fazer ainda 2 semanas de avaliação, vai ficar aberto aí para fazer, e é com conversão. Eu acho que menos 1 ou 2 aí não tem conversão, mas os outros 4 tem. Ah, esse aqui, ó. Ó, a Vitória, que você colocou era isso aqui, ó. Ó, foi isso que eu mostrei na aula de ontem, ó. Ele fica aqui dentro do Teams, ó. Eu dei os exemplos, falando como é que você vai dividir ou como é que você vai fazer para multiplicar. A gente fez aí o exemplo que eu fui construindo, é porque aqui tá vazio, mas na aula a gente foi preenchendo o slide e só. Então essa é a linha que você precisa sempre ter na cabeça aí, que foi até o que a Vitória colou. Beleza, vamos lá então para o último. Eu acho que eu perdi as mensagens do chat, mas depois eu encontro. Último. Um capital de 8.000 é aplicado... Espera aí que eu tô... Ah, ele não deixou. É aplicado a juros simples a taxa de 2% ao mês. Então, ó, vai anotando as informações. Um capital, que é o C, é aplicado a taxa de 2%, que é o I, durante 2 bimestres e meio, ou 2,5 bimestres, como você quiser chamar. É a letra N. Quanto de juros é auferido da aplicação? Quando eu falo auferido, tá? É quanto que foi calculado, quanto que foi que rendeu. Ou... Quando eu falo de auferir, é você medir, tá? Quanto foi medido aí de juros. Então, até pegando aquela outra pergunta que a Vitória tinha feito, acho que foi a Vitória, né? Foi. Vitória, nesse caso, ó, você vai ter que achar os juros. Então, se você vai achar os juros, você vai fazer a multiplicação. Vamos começar aqui porque a gente primeiro precisa resolver a conversão aí, que por enquanto é o maior problema. Ó, o capital é 8.000, já estava identificado aqui em cima. A taxa, que é 2%, sempre vai dividir por 100. Então ficou 0,2, 0,2 aqui, e é mês. E o período, né, que é 2,5 aí bimestres, esse período ele precisa ser convertido para mês. Quem for pegar a gravação de ontem ou for reassistir essa gravação, vai perceber que eu estou sempre usando uma característica no que eu estou falando, que é fazendo a pergunta assim: vou converter para mês. Então, quantos meses tem dentro de um bimestre? Essa é a pergunta que você sempre precisa fazer para poder calcular isso. Quantos meses tem dentro de um bimestre? Ah, um bimestre, bi, quer dizer que tem 2. Então, se eu vou fazer a conversão de bimestre para mês, né, se eu estou indo de uma medida de tempo maior para uma menor, eu vou multiplicar. E aí, deixa eu só colocar clara. Se eu vou ter que multiplicar, quer dizer que eu vou pegar o que eu encontrei, né, que dentro de um bimestre tem 2 meses, e vou multiplicar por 2,5 que está ali no enunciado. Isso, a Clara é o quê? Clara de Lima? Pronto. Clara, você foi removida do Teams. Alguém avisa para ela no WhatsApp, porque... Ah, ela entrou. Ou ela saiu, na verdade. Porque se ela pediu dispensa, eles estão removendo todo mundo que pediu dispensa do Teams. E aí, ó, deu aqui que ela não está mais disponível no Teams. Avisa ela no WhatsApp, por favor. O Teams não quer mais ela. Vou terminar a explicação, aí eu tento resolver o problema dela. Vamos lá. Então, se eu sei que 2,5 bimestre eu preciso converter para mês,
eu preciso fazer a pergunta de novo, né? Um mês tem quantos... dentro de um bimestre tem quantos meses? Ah, tem 2. Então, vou fazer 2,5 bimestre, que é o que está aqui no enunciado, referente ao tempo, tá? Ó, referente ao tempo, 2,5 bimestre vezes 2 meses, porque o 2 meses quer dizer que eu estou convertendo para mês. Ah, professor, eu já sei que o bimestre tem 2, então é só eu dobrar o valor para passar para mês? Sim, foi o que a gente fez, dobrou o valor de 2,5, foi para 5 meses. Essa sequência aí de fazer esse cálculo, ela parte muito da questão de você ter a medida de tempo, tá? Porque se você não sabe que um bimestre tem 2 meses, aí você precisa olhar aquela tabela que lá na semana passada eu dei e eu fui colocando lá quanto que cada período tem aí, tipo, tem meses, tem é, em bimestre, em trimestre, porque vai facilitar a vida de vocês, ok? Clara, voltou, né? Então eu vou resolver. Deixa eu ver aqui a situação. Os juros é o que a gente vai achar, então vai fazer a multiplicação. E chegamos, ó, na substituição da fórmula. Ô, Vitória, essa fórmula, como é para achar os juros é C vezes I e vezes N. Se você for ligando as informações, ó, o C era 8.000, o I era 0,02 e o 5 nasceu da conversão que nós acabamos de fazer. E agora a gente só multiplica e acaba aí a coisa toda, tá? Que vai ser assim, 8.000 vezes 0,02 vezes 5, 800. E acaba aqui. Teve alguém que falou que deu um valor quebrado aí, deu um valor muito fora. Você conseguiu localizar aí o porquê que deu errado? Ou não? Ah, sim, não. Tem alguém com o microfone aberto. Peraí, essa fórmula que eu estava usando para outra questão. Porque cada uma você vai aplicar uma fórmula. Aquela outra questão era para achar os juros, a primeira. E essa segunda também é para achar os juros. Então a gente tem duas questões aí para achar os juros. Ah, beleza, claro, que eu até conectei aqui pelo Teams pelo meu celular. Eu tô 2 vezes aqui no Teams, pelo celular e pelo computador, para poder ver se eu puxava você para reunião. Mas agora tá me mostrando você aqui. Alguém quer perguntar aí dessas 6 ou não? Vitória, Matheus, Vitor, Clara, José, Beatriz, Júlia, Maria Eduarda. Deixa só eu colar aí essa daqui. Em resumo, foram esses 4 exercícios que a gente tinha para trabalhar, tá? Quem quiser aí até olhar lá no canal de fevereiro, vocês vão observar, ó, que tem os slides com as fórmulas, tá? Muito doido que eu tô fazendo aqui e o celular tá mudando também, porque o celular tá seguindo que eu tô mexendo no computador. Ó, aqui dentro tem lá as fórmulas, tem toda a parte básica aí, vamos chamar assim, de fórmula dos juros, tá? Então eu vou liberar agora a atividade para vocês poderem fazer, e aí já dá até para aproveitar que eu estou aqui, né? Já vai começando a fazer. Faz com calma, porque se você colocar lá errado e enviar, você não tem como reenviar outra vez. Então você vai ter o período aí, mas ela vai ficar disponível. Ó, só mostrando, ó, nos arquivos de fevereiro, a gente tem os da revisão e aqui dentro tem o de juros simples. Esse de juros simples, ó, aqui dentro, quando você acessar, clicar, não precisa nem baixar, só clicar que abre, você localiza aí as fórmulas, que foram aquelas fórmulas que eu passei, até aquela da pirâmide, que facilitou aí a vida de vocês também. Deixa eu só abrir aqui que tá 300 coisas abertas aqui. Só um minutinho. Ó lá. Ó, fórmula para achar o capital,
fórmula para achar o montante, fórmula para achar os juros, a taxa, o prazo Prof, e qual que é esse? Esse aqui acho que é o prazo. E acabou. Aí vinha essa pirâmide aqui que eu tinha explicado como é que vocês iam usar aí a favor de vocês. Pode falar, antes de eu liberar aqui. sou eu. A Clara Uhum. pediu, se o senhor pode explicar a 6 rapidinho. Posso? Ela tá na reunião ainda? Tá, tô vendo ali.